Você ganhou algumas competições importantes, né? Você ganhou corridas importantes aí no estado, não foi? Ó, eu saí para participar, eu participei de competições. Eu acho que nas minhas melhores fases, né, que eu estive, na época, né, às vezes me faltou a competição, né? Me faltou a competição. E então eu fiquei muito regionalizado, competindo Na na região. região. Eu Tá. fiquei muito. Então, jogos regionais, jogos abertos. Então, não deu para mim ter aquela assim. Como hoje eu trabalho, né? Eu vejo o trabalho de forma diferente, né? Eu modifiquei. Então, eu vejo assim, por exemplo, a motivação hoje, o pessoal trabalha almejando já para ir para um estadual, para um brasileiro, e, enfim, e, né, para estar mantendo o seu resultado, né, junto aos melhores, né? E, e naquela época, por exemplo, a gente se destacava, tinha eu e o outro atleta, o Paulo Gonzalez, não, o Afonso, que a gente era muito além do pessoal. Isso que eu ia te perguntar. Você fazia uma dobradinha com o Paulinho, porque eu lembro das corridas de rua e ele ganhava bastante. E ele Ganhava. trabalhava num depósito de bebida que tinha ali na Rua 13, perto da Igreja do Carmo, não era ali? Correto. Não era isso? E o Isso, Paulinho da sempre ganhava as escola. corridas, porque eu era pequeno e de vez em quando eu fazia algumas corridas de rua já naquela Sim, época, né, nos anos 80 lá sim, atrás. E ele sempre ganhava, não era isso? Você fazia uma dobradinha sim. com ele ali, não Era era? eu e esse Paulinho. A gente destacava bem na frente dos outros. E assim foi durante alguns anos, né? Mais ou menos por 6, 7 anos, né? E até o Paulinho, quando ele decidiu parar, né? Então era muito assim, né? Como é até hoje, não é só o atletismo. Eu acho que a maior parte dos esportes são assim, né? E então acaba às vezes a pessoa vem, às vezes por um certo questões da vida, às vezes não dá para a pessoa continuar fazendo, né, o esporte. Então a pessoa acaba deixando de fazer. Foi o caso do Paulinho. Como eu já fiquei dentro, no meio, né, Sim. e como eu estou até hoje, então eu ainda continuei por muitos anos a fazer o atletismo Você ainda. continuou com o esporte e o Paulinho parou. O Paulinho parou, ele parou até muito precocemente, muito cedo ele Mas ele parou. corria bem, né? Ganhava Muito, as competições, né? Um atleta muito era um bom, não é? atleta, na época minha, foi um dos melhores atletas que eu vi naquela época, na região, até para falar assim do estado. O Paulinho chegou a ser na São Silvestre, ele chegou a ser do interior, ele chegou a ser um dos primeiros. Sim. Ele foi acho que o Resultados primeiro do importantes, interior né? e chegou a ser mais ou menos assim o quinto, sexto do Brasil. Resultados expressivos. Expressivo, ele Você foi chegou a muito correr a bem. São Silvestre? Corri várias vezes, eu fui para São Silvestre, mas eu nunca dei já falo assim, eu nunca dei muita sorte na São Silvestre. Eu sempre chegava na São Silvestre, Cansado. eu não estava não era a minha, Não era só praia, não na foi a verdade, né? minha, não foi a minha praia tanto a São Silvestre, mas eu participei muito da São Silvestre, então, e era muito interessante, era muito motivador. Às vezes que nós fomos para São Silvestre, comentava-se muito a nossa ida para São Silvestre, dava muito incentivo. Isso era um incentivo muito grande para a gente, né? Nós tínhamos as rádios, né? Que, por exemplo, na época, se eu não me engano, era a Rádio Cultura, né? Com o Geraldo Polese, com a O rapaziada, né? O Wilson Luiz, né? como é que chama? Lá, acho que está na Band, não. Esqueci o nome dele agora também, que ele era garotão, ele acompanhava. E tinha muitos festivais aqui na cidade, a gente fazia festivais nos bairros. Isso aí que animava, que dava uma, né? Era nos bairros. E eu espero um dia, né? Vamos ver, que volte, né? Que nós voltamos a trabalhar, incentivar nos bairros, né? Fazer os festivais, competições, né? Para o pessoal nos bairros.